Voltamos então no canal UOL, vamos falar muito sobre o Mundial de Clubes agora. Vamos começar falando sobre esse Fluminense, né? O Hernan ali já deu um spoiler, na verdade, assim, uma análise de como foi o jogo de ontem. Tá um pouquinho preocupado, eu também tô, viu, Hernan? E a gente olhando aí para essa partida, o Mamelodi foi melhor em muitos momentos, o Fluminense segurou até nos acréscimos ali, ficou realmente muito preocupado. E é um Fluminense que vem caindo ali, que fez uma grande estreia contra o Borussia, né? A gente imaginava até que poderia ter ganhado o jogo. O Renato armou o time muito bem, um time muito concentrado, muito focado, mas depois contra o San já passou alguns perrengues. Foi um jogo maluco ali no 4-3, acabou vencendo com quem veio do banco e ontem um desempenho ruim também. Será que o time teve uma queda? Por quê? Dá pra gente entender? O Renato falou ontem que ele acha que contra os europeus, os brasileiros entram muito com foco, com atenção, assim, com concentração total. Será que tem a ver com isso? E tem a ver também com estratégia, né? Escola, estilo de jogo, né? O Mamelodi ontem assim, impôs um ritmo de correria, né? Impôs um ritmo de intensidade diferente, né? E o Fluminense, assim, ao invés de explorar o contra-ataque, ao invés de... não conseguiu encaixar, mesmo com as mudanças, né? Mesmo com a entrada do Keno, que foi muito bem no segundo jogo, o time não conseguiu encaixar essa bola, não conseguiu colocar os atacantes em condição de finalizar. Eu vejo que o Cano é um jogador que ele é um goleador, ele é histórico, ele é um cara que tem muita história no Fluminense, ele é um cara muito bom. Só que ele não está conseguindo, né? Ele não está sendo aquele Cano goleador, aquele cara que chuta, da onde ele está, ele chuta. A gente brincava, né? Que ele é um cara, ele finaliza de onde ele estiver, pegou a bola, olhou para o gol, chuta. Mas ele não está conseguindo. E ele ficou muito tempo em campo ontem. Acho que demorou para fazer a substituição. E ele já não estava mais conseguindo tirar o coelho da cartola que ele sempre consegue tirar. Então ficou muito tempo em campo. Acho que as substituições, elas aconteceram, mas o Fluminense não conseguiu se reinventar como às vezes ele consegue o Renato tirar aquela coisa de que faz uma mudança aqui, o time se reinventa em campo e consegue o resultado. Ontem foi um Fluminense burocrático. Achei o Fluminense ontem muito quadrado assim em campo, muito assim, mais do mesmo. E tomou sustos, né? Porque se no finalzinho ali, com os acréscimos, toma um gol, acaba o sonho, né? Então, eu acho que o que tem que levar para o próximo jogo, e vai ser uma batalha, vai ser um jogo muito difícil contra um finalista da Liga dos Campeões, é essa coisa assim, ó, Mundial não dá para brincar. Então, assim, é entrar concentrado, entrar sério. Acho que agora dá um descanso para o Thiago Silva. O Thiago Silva vai estar em campo. E vejo que o Fluminense tem que entrar competindo. O Fluminense tem que ser muito mais competitivo do que foi nesse jogo contra o Mamelodi. Eu tô contigo. Acho que passa pela postura que o time teve e também por essas atuações individuais, né? O Cano realmente não está no auge de sua forma física. Ontem ele até teve uma chance que ele aparece ali, bem daquele estilo Cano, simples mesmo, de primeira, assim, de chegar e já tentar uma chance que, inclusive, acerta a trave. Mas, tirando isso, foi muito abaixo. O Everaldo também não está em sua melhor forma técnica, até virou grito da torcida aí, chuta Everaldo. Então, um time que, às vezes, fica muito dependente do Arias para conseguir criar. O Ganso também não está no seu auge. E aí, quando o Arias não consegue desempenhar o seu melhor, que ele faz muita diferença para esse time do Fluminense, fica o time ali sem muitas alternativas, né? Sem muitas soluções para conseguir vencer. E o Thiago Silva, claro, faz uma falta danada também ali atrás. Ele é importante na saída de bola, né? Inclusive na marcação também. Mas você sabe, Lu, por assim, muita coincidência ou curiosidade, aquela coisa, né? O Renato explicou, e o PVC trouxe aqui ontem, né? A explicação do Renato, que o Thiago Silva ele estava com incômodo, por isso ele não forçou, né, para não agravar. E o Inácio foi o melhor em campo. Sim, inclusive foi eleito o melhor em campo. Eleito o melhor em campo. Jogou uma partidaça. Foi bem, ele teve uma chance de chutar de fora da área, ele bate bem na bola. Então,
Então, assim, ele fez uma boa partida foi considerado, foi eleito, né, o melhor em campo, recebeu o troféu lá da FIFA e tudo mais, né? Respondeu bem, correspondeu muito bem. Entendo que seguraram o Thiago para o Thiago estar nas oitavas de final. Mas o Fluminense foi bem servido com a substituição. Verdade, a gente está vendo aí a classificação do Grupo F. O Borussia passou em primeiro com 7 pontos, o Fluminense ficou em segundo com 5. O Mamelodi Sundowns acabou eliminado, assim como o Ulsan. E aí, né, o Borussia teve uma vitória ontem, foi magra, foi por 1-0, mas conseguiu vencer o Ulsan e ficou com a primeira colocação do grupo. Fato é, Hernan, que mesmo com esses perrengues, o Fluminense está nas oitavas de final e agora é isso que importa, pensar para frente, né? Mereceu. O Renato falou isso, né? O nosso objetivo foi alcançado. Não perdeu. Não perdeu, sim. Tá invicto na competição. E agora é pensar nas oitavas de final. Todos os brasileiros passaram. Que balanço a gente pode fazer dessa primeira etapa dos brasileiros no Mundial? Porque antes de começar, era aquela incógnita, né? Ninguém sabia como é que ia ser, a gente não sabia como os europeus iam se portar, como os times dos outros continentes também se desenvolveriam, né? Era tudo muito incerto. Agora a gente já tem uma amostra. Os brasileiros começam muito bem e vão muito bem contra os europeus, né? Quem a gente mais temia é o Flamengo ganhando do Chelsea, Botafogo do PSG, o Palmeiras fazendo um bom jogo contra o Porto, assim como o Fluminense com o Borussia. E a gente foi derrapar justamente contra os não europeus, contra Inter Miami, contra também o Mamelodi ontem. Dá para entender, foi um saldo muito positivo, como você equilibra isso? Eu vejo como muito positivo. E eu acho que foi um acidente de percurso o Botafogo com o Atlético de Madrid. Foi um golzinho no final, onde estava todo mundo muito cansado e tal, e não fez muita diferença. Foi o único acidente de percurso ali nessa trajetória dos brasileiros na primeira fase. Eu vejo o saldo como muito positivo. Mesmo o jogo do Inter Miami ter sofrido muita crítica ter gerado muita crítica em cima do Palmeiras, vamos lembrar que nos últimos minutos, Maurício e Vitor Roque tiveram a chance de virar o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras jogou uma intensidade ali e teve a chance de virar. O que ficou de imagem negativa foi o primeiro tempo e o início do segundo, que realmente o Palmeiras teve um apagão que foi reconhecível. Merece as críticas, sim, mas o Palmeiras teve um poder de reação. Os brasileiros, eles mostraram, né, para muitos, inclusive aqui no Brasil, né, para muita gente, que os caras não foram lá para passear, que não foram lá simplesmente para participar do Mundial. Essa opinião de muita gente que os brasileiros iam lá só para participar, só para ser figurante, mostrou que foi uma análise muito rasa, né, do que poderia ser essa participação dos brasileiros. Então, assim, os brasileiros, um já naturalmente vai para as quartas. Eu acho que a gente tem muita chance de ver mais de um time brasileiro nas quartas de final. Eu acredito nisso. Então, o nível de confiança de um Flamengo, o nível de confiança até mesmo do Fluminense e de Botafogo e Palmeiras, eu acho que dão totais condições, credenciam assim, as equipes para poder pensar e sonhar alto, sim. Eu acho que é super positivo. Essa primeira fase, o balanço que eu faço é um balanço super positivo e dá para sonhar, sim. Uhum. Eu acho que foi positivo também. Então, não sei se eu colocaria o superlativo aí pelas últimas rodadas, pelo desempenho contra os times não europeus. Teve o Flamengo contra o Los Angeles também, era um time mexido, é verdade, mas deixou um pouco a desejar. Mas acho que se a gente colocar... concordo, a última rodada não foi legal, mas se a gente pegar o todo, né... tem a vitória do Botafogo em cima do PSG. Isso é incrível, tem histórico. A vitória espetacular do Flamengo em cima do Chelsea. Incrível, isso foi incrível. Acho que dá pra gente juntar tudo e colocar como super positivo. Sim, mas claro que o saldo é positivo. Só de todos terem se classificado, isso já é um grande feito. E especialmente o Botafogo, né? No grupo que estava, um grupo muito difícil, com o PSG, com o Atlético de Madrid. Poucos imaginavam que o Botafogo conseguiria chegar lá. Conseguiu.
Agora a gente vai ver o caminho daqui para frente. Eu acho que está muito exigente. Eu estou muito exigente? Mas eu estou falando que foi bom. Você quer espetáculo, vai no show da Ivete. Eu gosto, hein? Eu gosto. Mas eu não falei espetáculo. Só ali na última rodada deram uma derrapadinha, mas tudo bem, né? Já estavam até com uma classificação encaminhada. O Fluminense, que passou perrengue, só precisava de um empate. Então, pelo menos isso. Mas felizmente está tudo certo. E a gente está vendo aí todos nas oitavas de final. Então temos, grandes confrontos. Essas oitavas de final prometem. Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, Inter de Milão e Fluminense. Depois a gente vai ter aí primeiro do grupo G contra segundo do grupo H. E a gente já vai falar já sobre quem que pode aparecer aí na nossa frente. E PSG do outro lado contra Inter Miami. E o lado do Flamengo é o lado muito mais difícil, né? Porque tem Flamengo e Bayern de Munique, se passar, enfrenta o vencedor de PSG ou Inter Miami. E depois ainda tem Borussia e Monterrey. E aí esses dois últimos aí, que a gente vai lá para o grupo H e para o grupo G agora, porque Real Madrid e City estão nessa. Volta lá para o chaveamento para a gente dar uma olhadinha como é que está a classificação. Então aí, ó, os próximos adversários. Juventus e Manchester City e Real Madrid e Salzburg, ou seja, City e Real Madrid podem aparecer aí na parte do Flamengo. Vamos ver como isso vai se dar. O lado do Flamengo é pedreira, hein, Hernan? Pedreiraça. Se ganhar o Mundial, aí não tem o que falar, né? Aí, se ganhar, ele foi para a Liga dos Campeões. Aí dá para fazer aquela brincadeira. Se jogasse a Premier League ou a Liga dos Campeões... Aí vai dar. É, dá para ganhar. Aí vai dar. Olha lá, ó, primeiro do grupo G, que hoje é Juventus, contra segundo do grupo H, que é o Salzburg. E do outro lado, o segundo do grupo G, que é City e o Real Madrid. Então tá pintando só isso do lado do Flamengo. Não, e ó, voltando lá no chaveamento, quer ver, ó? Vamos analisar lá, volta lá. É só o primeiro jogo ali já, né? O confronto que define o adversário de Flamengo e Bayern de Munique, já é um lei do ex absurdo ali, né? Porque é o Messi jogando contra o PSG, tem esse elemento. E tem muita gente que corneta o Messi no PSG, né? Que não fez nada, né? Foi lá só para tirar foto na Torre Eiffel, né? Com a família. Não fez absolutamente nada, né? Não ganhou nada. Ganhou só o Paulistão deles lá, que é o campeonato francês. que para eles é babada, né? É, que eles ganham todo ano, né? Aí foi todo mundo embora, as estrelas indo embora para eles ganharem a Liga dos Campeões. Exatamente. Saiu o Mbappé, saiu o Neymar e aí eles conquistaram. Já tem isso. Aí tem Flamengo e Bayern, tem Borussia e Monterrey. E agora, gente, esse primeiro H aí contra o segundo G, tá dando neste momento Real Madrid e... Tá dando City e Real Madrid. Tá de boa? City e Real Madrid. Pintando aí do lado do Flamengo. Recentemente se enfrentando algumas vezes em fases agudas de Liga dos Campeões, né? Do outro lado, volta lá, será que dá para um brasileiro chegar na semifinal, hein? Aí já é mais real. Palmeiras e Botafogo, dá para passar de Benfica e Chelsea, não dá, Hernan? Porque o Flamengo já mostrou isso, já venceu o Chelsea. O Benfica já mostrou que também não é nada essas coisas. Conseguiu um empatezinho ali com o Boca, que estava mal demais. Venceu o Bayern, mas um Bayern muito mexido, que não estava muito ali no jogo também. Então, dá para chegar numa semifinal, hein? O Benfica mostrou isso na temporada, né? Na temporada europeia. Não foi protagonista, né? Tanto que perdeu a final para o Sport no campeonato do português, né? Do torneio lá de Portugal. Não foi protagonista, né? E o time é um time que está meio que em fim de feira, né? Porque o Di Maria vai embora, né? Vai jogar na Argentina. O Otamendi renovou, mas é o Otamendi, né? Já tem uma idade. O Roleiser veio para cá, para o Santos. O Arthur Cabral veio agora para o Botafogo. Outro jogo que também, se o Botafogo passar e passar o Benfica, pode ter um lei do ex aí do Arthur Cabral. Então, assim, dá para passar, dá para sonhar, dá para pensar. E aí você pega o Inter de Milão, que é muito difícil contra o Fluminense, e aí tem a outra chave ali que me refresca a memória. Primeiro do G contra segundo do H.
que é Juventus ou Manchester City, vão se enfrentar agora às 4 horas da tarde. Então, eles já estão classificados e na briga pela liderança da chave, isso. E no grupo H, Real Madrid e Salzburg, que se enfrentam hoje às 10 da noite. Então, vai sair desses 2 confrontos aí quem é o líder da chave. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. E a gente não está dando muita bola para essa Juventus aí, mas a Juventus até agora ganhou as 2 partidas que fez 9 gols, sofreu só uma. É um campeonato bem eficiente da Juventus. Sim, né? tá indo muito bem. Então, qualquer um que aparecer lá no chaveamento, quer ver, gente? Volta lá, porque é hora de analisar. Da gente ficar fazendo conta. City e Juventus ganharam as 2, né? Sim. E agora vão se enfrentar. Exato. E os outros 2, que num grupo mais tranquilo, né, com o Wydad Casablanca e o Al-Ain, eles não marcaram pontos. Então, vai sair desse confronto, Juventus e Manchester City, agora às 4 da tarde, que PVC está lá, daqui a pouco ele aparece aqui com a gente, o vencedor desse confronto. E aí a gente vai saber esse enfrentamento, quem vai para que lado e pegar aí o Real. A gente imagina, né, que o Real Madrid vença. Então, o Real Madrid está na primeira colocação aí do grupo H, aí aparece na chave do Flamengo. Hoje está dando City e Real Madrid desse lado de cá do Flamengo. Sim. Certo? City. E Juventus e do outro lado de lá. E Salzburg do lado de lá. É isso, gente. É hora de fazer contas, mas hoje a gente vai ficar sabendo. Ô, Hernanzito, tem até a pergunta da nossa enquete, né? Porque a gente pode até voltar à enquete também. Volta a enquete. Era isso? Quem pegou o rival mais difícil? Quem vai ter mais dificuldades para passar aí para as oitavas de final? Continuo achando que é o Fluminense. Fluminense. Pelo Fluminense ou pela Inter de Milão? Pelo Fluminense. Pelo Fluminense. A Inter o Bayern é mais difícil que a Inter, mas o Flamengo está melhor que o Fluminense. É isso? Eu acho que é porque assim, a gente vem falando e eu tenho acompanhado muito quem está lá e quem está acompanhando o Flamengo. Ontem, inclusive, fiquei assistindo o treino do Flamengo ao vivo. Fiquei assistindo o treino do Flamengo e acompanhando muito, né, o que está se falando, acompanhando as entrevistas, o que o Felipe Luiz está falando. A gente sabe, a gente chega à conclusão de que tem jogo com o Bayern, né? Vai ter jogo, vai dar jogo. Assim espero. E aí o Fluminense teve esse jogo contra o Mamelodi, beleza, foi um jogo mais, né, onde o Fluminense entrou diferente. E eu acho que o fato deles terem jogado de maneira burocrática, de maneira quadrada e tal, me preocupa, porque o Inter de Milão foi finalista da Liga dos Campeões. É um trabalho novo, sim, é bem verdade, é uma nova gestão. Sim. Mas o Zag saiu e jogadores novos também. Estão chegando, é uma reformulação. Ontem, quem fez o gol, o Esposito fez o gol, a jogada foi toda de jogadores que estão surgindo agora, estão ganhando oportunidades agora numa reformulação mesmo da Inter de Milão. É um outro time, mas ainda assim é um time forte, né? É um time que vem com esse histórico de ter chegado na final da Liga dos Campeões. E é um time que está todo mundo querendo mostrar serviço, né? Eu acho que há uma diferença dos times que estão disputando aí os brasileiros que estão disputando, há uma diferença assim um pouquinho maior assim entre Fluminense e Inter de Milão. E para você o time que chega mais forte aí para essas oitavas, não pelo adversário, mas pelo que apresentou, Flamengo? Flamengo, sem dúvida nenhuma. Flamengo por ter aplicado o resultado de virada em cima do Chelsea, mesmo tendo uma apresentação abaixo no último jogo contra o Los Angeles. Era um time reserva. Eu esperava mais 12 jogadores reservas do Flamengo. Até brincava daquela coisa do cachorro magro. Sim. Esperava mais. Mas assim, o time lutou, tentou, a Arrascaeta botou bola na trave, acho que foi dominou o jogo, né? Dominou o jogo. O gol não saiu, mas dominou a partida. Poderia, aquela coisa, né? Se aqueles chutes lá do Arrascaeta na trave tivessem entrado, era um 3-1, né? Foram 4 bolas na trave. 4, então, por exemplo, 5-1. A gente não estaria aqui falando isso, a gente estaria aqui falando, nossa, o Flamengo fez 9 pontos e goleou na última rodada. Então, a gente já estava falando outra coisa aqui. Mas eu vejo como o Flamengo, obviamente, é o time mais forte dos brasileiros nessa primeira fase.
Tô contigo, concordo contigo. Acho que o Flamengo vai muito bem. Felipe Luiz, ele consegue arrumar muitas soluções para essa equipe. Hoje é até difícil de você falar os titulares todos do Flamengo, porque ele troca muito e ainda assim o time vem correspondendo. Ele vem jogando muito com a estratégia, né? De acordo com o adversário, ele muda ali as laterais, ele muda o centroavante, muda um pouco o meio de campo. Por isso a gente fica aqui, né, fazendo esse exercício, tentar saber quem é que vai jogar, qual vai ser a estratégia dele para enfrentar o Bayern. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, me digam aqui, eu vou para o break de novo, o que a gente faz? Vamos falar de Palmeiras, porque o Palmeiras tá com uns probleminhas para resolver ali com o Abel, hein? Tem negócio de problema. Então a gente vai para o intervalo, lembrando aqui, ó, agora eu tô ficando muito coordenada, olha, André Hernan. Agora você acertou o timing da coisa. Acertei a mira agora. É o simulador do All Sport que você vai fazendo o caminho. Lá já ficou mais fácil, hein, gente? Eu e Hernan tivemos que fazer antes de começar, né? Aí era tudo assim, no escuro a gente foi. Era tudo mato. Era mato. E a gente foi ali desbravando para chegar até a final para eleger quem seria o campeão do Mundial de Clubes. Agora, com a fase de grupos já definida, vocês fazem lá essas oitavas de final. Qual é o caminho dos times? Quem vai chegar longe? Quem vai ser campeão? Quem vai ser vice? Vocês brincam lá, tá muito legal de acompanhar.